Já imaginou como seria encontrar uma lenda viva? Hoje, a gente vai fazer uma viagem no tempo para um encontro raríssimo, em primeira mão, com o enigmático Boris Pasternak. E isso, logo depois dele ter ganhado o Prêmio Nobel. É uma chance de ter uma visão bem de perto de um gigante da literatura, bem no auge da sua fama e, claro, da sua controvérsia. Olha só, o ano é 1957. E Boris Pasternak não é só um escritor, ele é praticamente um mito. Com a publicação de Dr. Zhivago fora da Rússia, ele se tornou uma figura que, nossa, dividiu o mundo. Um herói para o Ocidente, um traidor para o regime soviético. Essa citação que está aí captura perfeitamente essa tensão toda que existia em torno dele. Mas quem era o homem por trás dessa lenda toda? Nascido em 1890, Pasternak era um poeta que vivia bem recluso. O romance dele, Dr. Zhivago, que ele levou mais de 20 anos para escrever, trouxe uma fama global, mas ao mesmo tempo o isolou na própria terra. E um detalhe bem curioso, uma parte enorme da vida dele foi dedicada não à própria escrita, mas a traduzir mestres como Shakespeare e Goethe. E é aqui que a nossa história realmente começa, com uma jornada que era quase uma missão impossível. A entrevistadora, Olga Carlyle, decide ir até a vila de Peredelkino, determinada a encontrar Pasternak pessoalmente, mesmo ele sendo tão recluso. A decisão foi tomada assim no impulso. Ela sabia que Pasternak evitava estrangeiros e que o tempo era curto. Então, em vez de pegar o trem, ela resolveu ir de táxi. A esperança era que fosse uma viagem rápida, mas, bem, a realidade se mostrou bem diferente. E é aqui que uma simples viagem de táxi vira um verdadeiro desafio. Aquela confiança toda do motorista, pura fachada. Daqui a pouco, eles estavam numa estrada sem nenhuma placa, completamente perdidos. A busca por Peredelkino tinha começado para valer. Eles paravam, perguntavam, mas ninguém, pessoa após pessoa, sabia da existência de Peredelkino. Pensa só, como é que um homem com fama mundial podia viver num lugar que, aparentemente, ninguém conhecia? Isso só mostrava o quão profundo era o isolamento dele. Então, finalmente eles chegam. E entrar em Peredelkino foi como cruzar um portal no tempo. Uma Rússia de contos de fadas, sabe? Congelada no tempo, com trenós deslizando na neve e uma quietude que contrastava totalmente com a agitação de Moscou. Esse era o mundo de Boris Pasternak. Depois dessa jornada cheia de incertezas, chega o momento da verdade. O clímax da viagem não é só achar a casa, mas encontrar o próprio homem. E a primeira impressão é de cair o queixo. Ele não parecia um dissidente político nem uma celebridade. Com aqueles traços marcantes, como diz a citação, ele parecia ter saído de um conto russo antigo. Essa descrição tira ele da controvérsia política e o coloca direto na alma da cultura russa. E essa aura poética não estava só na aparência, não. Conversar com ele era como ouvir um poema sendo criado ali, na hora, em tempo real. As palavras dele fluíam com ritmo, com uma musicalidade própria. A fala dele não era só comunicação, era uma composição viva. O interior da casa refletia exatamente essa essência. Era tudo simples, sem nenhuma ostentação. Nas paredes não tinha luxo, mas tinha arte. Esboços feitos pelo pai dele, o pintor Leonid Pasternak, e retratos de outros gigantes da cultura russa. Era um espaço de trabalho intelectual, austero, mas ao mesmo tempo muito, muito acolhedor. Agora, a gente sai do encontro com o homem para mergulhar de cabeça na mente dele. O que será que Pasternak revelou sobre a sua arte, a sua obra e a própria vida? Para Pasternak, Dr. Zhivago não era só um romance, era uma dívida. Ele sentia que tinha uma obrigação de registrar em palavras a beleza, a sensibilidade e a tragédia de uma Rússia que estava desaparecendo, uma era que ele sabia que nunca mais ia voltar. E ele também refletiu muito sobre a própria jornada como artista. Apesar de ter começado como um poeta super celebrado, ele passou a acreditar que a prosa era o meio mais poderoso para expressar a imensidão da experiência moderna. Para ele, a poesia lírica, de certa forma, já não dava mais conta do recado. E sendo ele um mestre da tradução, a visão dele sobre essa arte era muito clara. Para ele, traduzir não era um ato mecânico, de ficar trocando palavras. Era sobre capturar a alma do texto. O tom, a música, a sensação. Era recriar a experiência para um novo leitor, e não apenas as palavras. E a mente dele simplesmente não parava. Mesmo com 70 anos, Pasternak não estava olhando para o passado de jeito nenhum. Ele já estava planejando uma nova obra gigantesca, uma trilogia de peças, um épico sobre a libertação dos servos russos.
Isso mostra um artista em constante criação, sempre de olho no próximo grande projeto. Agora vamos caminhando para o final da visita para ver como essa experiência incrível se conclui e a impressão duradoura que ela deixou. Durante o jantar, ele revela uma chave para o que faz a grande literatura. Discutindo Hemingway, Pasternak defende que a grandeza de um escritor não está no tema, mas na paixão com que ele aborda esse tema. O que importa é a densidade do estilo, a capacidade de fazer o leitor sentir a matéria. Essa é a verdadeira arte. E então, na despedida, ele diz algo que contrasta de uma forma muito comovente com a sua vida reclusa. Essas palavras revelam um desejo profundo de conexão, uma porta aberta para um mundo que as circunstâncias insistiam em fechar para ele. E isso tudo nos deixa com uma reflexão. Relatos como este preservam a voz, a presença, a humanidade por trás da lenda. Eles nos lembram que, embora a arte seja imortal, o encontro com o artista é um momento único, fugaz e muito precioso. O que mais se perde quando vozes como a dele se calam para sempre.